Hoje é dia 11 de setembro, fazem exatas 3 semanas desde que eu comecei esse meu novo ciclo de autocuidado e autoconhecimento e principalmente tentando me reencontrar nas coisas que eu amo na minha vida. E nessas 3 semanas muita coisa mudou na minha vida, eu consegui me organizar mais, organizar a minha agenda, reorganizar o meu Notion e organizar a agenda da minha empresa também. Eu senti que eu consegui evoluir bastante em questão de poucos dias e comecei a construir uma vida um pouco mais leve pra mim. No meu último vídeo eu compartilhei um pouco mais com vocês sobre as minhas metas, né, e como é que eu tava organizando elas pra serem cumpridas, mas hoje eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre como que eu cheguei naquelas metas e como que eu consegui mapear quais que eram as coisas que eu queria me reencontrar. Porque a verdade é que eu não tive uma virada de chave mágica, assim. Eu não acordei um belo dia pensando que eu precisava me reencontrar de novo. Na verdade, eu cheguei num ponto que eu fiquei tão exausta, tão cansada do meu trabalho, da minha empresa como um todo, porque eu tinha muitas demandas, muitas entregas, muito conteúdo para analisar, muito conteúdo para ir atrás também, como para ser referência para as minhas clientes, que eu não estava mais conseguindo enxergar a minha vida pessoal na minha vida. A minha vida era 100% voltada só pro profissional da minha empresa. E foi nesse limite, assim, que eu consegui enxergar que se eu não parasse, se eu não refletisse sobre o que eu estava fazendo, eu ia realmente acabar me perdendo na minha vida pessoal e acabar vendo a vida passar e não ia viver ela, não ia ter os pequenos prazeres da vida, de voltar a pintar, por exemplo, de ter um momento só meu, só da Andressa e não da empresa. E o meu momento de descanso, por exemplo, era só dormir. Eu não tinha mais prazeres, pequenos prazeres da vida. Então, assim, no momento em que eu percebi que eu tava me sentindo absurdamente cansada, exausta e entendi que eu tava vivendo só pro meu trabalho, só pra minha empresa, eu sentei e eu desatei a escrever. E eu escrevi, e assim, eu tô até com o meu caderno aqui pra mostrar pra vocês. Eu sentei e eu escrevi. Escrevi tudo que tava me incomodando, tudo, absolutamente tudo que tava me incomodando, assim, sem julgamento, sem, né, sem filtro. Eu só sentei e escrevi tudo que eu tava sentindo, tudo que eu não tava gostando na minha vida, tudo que eu não tava gostando no meu corpo, tudo aquilo que eu amava fazer e eu não sabia mais se eu ainda amava, tudo aquilo que eu queria me reencontrar de novo. E, enfim, pensem que eu escrevi tudo, tudo. E eu aconselho demais que vocês também façam isso. Tem estudos que mostram que quando a gente pega um caderno e uma caneta e a gente escreve, a gente consegue acionar partes do nosso cérebro que estão muito ligados à visão, ao tato e à memória, que são coisas que quando a gente digita, a gente não consegue alcançar. Então pegar um caderno e uma caneta ajuda muito a gente a se auto-perceber e principalmente processar mais o que a gente está sentindo naquele momento. Então eu entendi que escrever virou o meu primeiro passo para me enxergar, para refletir mais como é que estava a Andressa naquele momento. E foi só aí, só depois de desatar a escrever e me auto-perceber, é que eu realmente comecei a criar metas reais e que eu sabia que eram possíveis de chegar. Com base em tudo que eu escrevi, eu consegui refletir sobre tudo que estava me incomodando, tudo que eu sentia falta e tudo que eu queria mudar na minha vida. Tudo que eu tracei como meta, eu entendi que não era nada assim absurdo. Né? Não era nada que eu não conseguiria alcançar, porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que as nossas metas, elas têm que ser possíveis, porque caso a gente coloque metas muito irreais, a gente vai acabar desistindo no meio do caminho, porque a gente vai ficar cansada de correr atrás de uma coisa que a gente não tá conseguindo alcançar, a gente vai ficar desmotivada. Quando eu cheguei nessa parte, né, das minhas metas, de traçar as minhas metas, eu acabei solicitando a ajuda do meu querido ChatGPT, que eu uso com bastante frequência no meu trabalho como social media, mas ali eu vi uma oportunidade de eu usar ele, usar a inteligência artificial em prol da minha vida pessoal.
Então, eu pedi para que ele me fizesse perguntas, né? Nada muito complexo assim, mas eu expliquei a situação em que eu me via, né? De estar querendo me reconectar comigo mesma, dos sentimentos que eu já tinha escrito no caderno, eu passei um pouco desse contexto para ele, pedi para que ele me fizesse perguntas para que eu fizesse uma reflexão maior sobre a minha vida, para eu chegar e ser muito estratégica com relação às minhas metas. Então eu acho que tudo lá daí também pode ter essa estratégia de usar a inteligência artificial ao teu favor. Dar um contexto de como é que tá a tua vida, depois que tu escreveu, tu consegue ter esse contexto, né? Dá esse contexto para a inteligência artificial e pede para ela te devolver perguntas que tu consiga refletir ainda mais sobre o que tu precisa fazer para te desenvolver a partir disso, sabe? E como é que tu pode fazer isso se tornando uma coisa real, uma coisa que tu pode ir atrás, uma coisa que tu consegue adaptar para tua vida e para tua rotina. Eu senti que ele me fez perguntas muito boas, assim, sobre inclusive o meu mês, né? Porque eu consegui organizar as coisas para que dentro do mês de setembro eu conseguisse alcançar as minhas metas. Então ele me perguntou sobre muitas coisas do mês de agosto e julho que não estavam dando certo. Ele me fez perguntas bem pertinentes, assim. Então, caso tu queira utilizar a inteligência artificial, pede para ele te fazer perguntas, e caso tu não queira, de repente tenta conversar com alguma amiga, tenta dar algum contexto para ela, da mesma forma como tu daria pro chat, tenta falar com essa amiga para que ela te faça algumas perguntas também que tu consiga refletir ainda mais sobre o assunto, porque às vezes eu sinto que eu, por exemplo, por mais que eu escreva, eu não consigo chegar em certas perguntas. Assim que eu recebi essas perguntas, que eu realmente achei que foram perguntas bem pertinentes para o momento que eu tava, eu consegui escrever respostas que me fizeram enxergar ainda mais a minha situação atual. E foi nesse momento que eu consegui refinar ainda mais as minhas metas e ainda mais os meus objetivos e começar a organizar o meu Notion, porque eu fiz ele totalmente do zero, pensando em tudo aquilo que era para minha vida pessoal. Então, eu desenvolvi totalmente o meu Notion do zero. Recentemente, então, eu adicionei no meu Notion a parte de sistemas, que essa parte eu não mostrei para vocês, mas eu vou colocar aí na tela para vocês verem do que eu tô falando. Mas nesses sistemas eu implementei coisas que faziam parte das minhas pequenas metas, sabe? Então, por exemplo, a minha meta era treinar 5 vezes na semana, tá? Eu comecei 3 vezes na semana, porque eu entendi que se eu botasse logo de cara na primeira semana para eu treinar 5 vezes, eu ia sobrecarregar o meu corpo e eu ia me sobrecarregar psicologicamente e também com relação à minha empresa, porque eu estava tão acostumada com a minha rotina de tal jeito que eu senti que eu precisava implementar novas coisas muito gradualmente. Porque se eu fizesse uma coisa muito brusca, eu ia acabar me decepcionando muito por não conseguir já na primeira semana concluir de uma forma efetiva. Então, tudo que eu fui fazendo e que eu estou fazendo, ainda tem muita coisa que eu quero fazer, mas eu estou fazendo isso de forma muito parcelada, indo muito aos poucos. E isso tá me motivando ainda mais para começar a implantar mais coisas, sabe? Porque eu tô vendo que eu tô conseguindo fazer aquilo que eu coloquei naquela semana, e quando eu termino a semana, eu termino ela muito feliz e muito disposta a começar a semana seguinte, onde eu vou ter mais coisas para alcançar. Então, na primeira semana eu treinei 3 vezes, na segunda semana eu treinei 4 vezes, e agora na terceira semana eu tô fechando a minha quinta vez para ir na academia hoje, e hoje ainda é quinta-feira, então eu ainda teria mais sexta e sábado. Teve um dia que eu treinei 2 vezes no mesmo dia, por isso que por isso que eu tô tão adiantada assim. Eu fiz um cardio e também eu fiz um cardio bem punk assim, e à noite eu fiz um treinamento funcional. Foi bem intenso, mas eu consegui fazer essa aula a mais, e agora eu vou fazer a minha quinta aula da semana e vou conseguir atingir já uma meta que eu gostaria muito de atingir antes de completar, né, o meu primeiro mês. Então eu tô conseguindo na terceira semana, ainda tem mais uma semana para eu desbloquear novas metas com relação ao meu treino. Eu consegui fazer dentro do meu Notion essa tabela onde eu coloquei essas pequenas metas. Então, com relação ao meu treino, eu coloquei ali a tabela
coloquei os dias da semana, coloquei as semanas e fui botando ali, então na primeira semana eu vou treinar 3 vezes, na segunda semana eu vou treinar 4. E eu fui colocando ali também como foi o meu desempenho de treino. Por quê? Porque eu também estou, dentro dessa minha página de sistemas, eu também estou analisando o meu ciclo menstrual, porque eu sei que ele impacta muito com relação à minha alimentação e os meus treinos. Porque quando eu estou, assim como todas as mulheres, né? Quando a gente está no nosso ciclo, a gente fica mais fraca, a gente fica com mais vontade de comer doce, a gente fica, às vezes, mais estressada. No meu caso, eu fico, pelo menos. Então, ajustar tudo isso, interligar tudo isso, é entender que vão ter semanas mais difíceis e semanas mais fáceis. E se tu sabe que tu vai passar pelas semanas mais difíceis, tu já tá preparada para isso e tu não vai se frustrar tanto, sabe? Então eu criei essa aba de sistemas com o meu cronograma de treinos, com o meu cronograma de alimentação, com o meu ciclo menstrual, com os livros que eu quero ler, porque eu gosto muito de ler e eu encontrei ali um espacinho para colocar tudo que eu estava lendo, para me motivar ainda mais, porque, por exemplo, a minha meta era um livro por mês, mas eu já consegui ler mais de um livro por mês, então quando eu coloquei lá eu consegui saber direitinho quantos livros eu já li nesse ano. Coloquei também o meu financeiro pessoal, porque até então eu só tinha o financeiro da empresa e eu precisava separar o que era da minha empresa e o que era da Andressa. E uma coisa muito legal que eu coloquei dentro do meu Notion também é com relação à faxina da minha casa. Porque eu moro sozinha, não, né? Eu moro com meu namorado, mas eu sinto que eu tava deixando muito pra arrumar a casa só no final de semana. E aí isso sobrecarregava muito o meu final de semana e eu acabava não conseguindo ter tempo pra fazer e desenvolver alguns hobbies da minha vida pessoal, como pintar, como todas as coisas que eu já falei, como pintar, como ler, como fazer colagem, escrever e etc. Ou até mesmo sair com os meus amigos. Eu não tava conseguindo fazer nada disso porque eu deixava acumular muita coisa na minha casa. Com essa tabela da minha faxina, eu dividi, desmembrei as coisas aqui de casa e eu tô fazendo um pouquinho em cada dia. Então, por exemplo, essa semana, hoje, que é quinta-feira, eu tenho que lavar as janelas da minha casa. Ainda tenho tempo para isso hoje, então eu vou organizar tudo para conseguir tirar essa meia horinha para limpar os vidros da minha casa. E assim eu tô indo, gradualmente. Então, tem o dia que eu vou limpar o banheiro, tem o dia que eu vou trocar os lençóis da minha cama, e assim eu tô indo, para chegar no sábado e eu deixar só as coisas que são muito pesadas, e quem sabe até nem sobre tanta coisa assim, mas talvez no meu sábado eu tenha que fazer alguma coisa bem leve. Então, eu vou ter mais tempo no meu sábado, consequentemente, para mim, para minha vida pessoal. Esses sistemas estão me ajudando muito a lembrar de todas as coisas que eu preciso fazer, e principalmente me ajudam a lembrar quais são as minhas metas e quais são as minhas paixões, sabe? O porquê que eu estou fazendo isso. Qual que é o meu objetivo final? Eu acho que a gente tem que se apegar muito nisso, sabe? Entender que a gente não pode desistir porque a gente tem um objetivo final. E a gente tem que curtir o decorrer, sabe? Tem que ser prazeroso, tem que ser uma coisa que a gente não desista no meio do caminho, tem que estar fazendo valer a pena. Então, esses sistemas não é sobre ter controle, é sobre ter uma clareza onde eu quero chegar. Se tu tá se sentindo muito perdida, se tu tá se sentindo que tu não te reconhece mais, tu não sabe mais quem tu é, tu não sabe mais quais são as tuas paixões, ou tu até saiba, mas tu não te sente mais conectada com elas, pega na minha mão e vamos fazer exatamente isso, tá? Senta, escreve, mas escreve num papel e numa caneta. Lembra disso que eu falei, que tu vai ativar partes da tua cabeça, do teu cérebro, que tu não conseguiria ativar se tu digitasse no celular. Então pega um papel, pega uma caneta, se tu tiver um caderninho que tu goste mais, pega esse caderninho que tu goste mais e escreve tudo, não te julga, vai sem filtro mesmo. Escreveu tudo isso no teu caderninho? Senta agora e começa a planejar as tuas metas. Lê o que tu não tá gostando e começa a criar uma meta com base nisso. E aí, vale ressaltar que tu pode pedir ajuda pro ChatGPT, tu pode, de repente, pedir ajuda pra alguma amiga, um namorado, enfim, alguém que tu confia,
e pedir para que ela te faça algumas perguntas, mas tu também pode ter esse momento de reflexão contigo mesma, né? Não envolver, de repente, uma outra pessoa, ter esse momento de reflexão contigo mesma e só utilizar da ferramenta da inteligência artificial e pedir para que ela te faça perguntas que tu consiga refletir ainda mais sobre esse teu momento e sobre quais as metas que tu quer criar. E por último, que é o momento em que eu estou mais ou menos, né, que eu mostrei para vocês, é criar os teus sistemas e criar de uma forma que tu consiga ter clareza na tua vida, que tu consiga interligar todo o teu planejamento, né, que é o que eu fiz mais ou menos, com relação à alimentação, ciclo menstrual, com relação aos treinos, interliga tudo isso e faz de uma forma que os teus sistemas funcionem para ti e que tu consiga ter mais clareza no teu dia a dia daquilo que tu precisa fazer. E aí tu começa a colocar em prática, que é o que eu estou fazendo agora, eu consegui, né, organizar tudo isso aí e consegui colocar em prática nessas últimas 3 semanas. É óbvio, eu tô recém na 3ª semana, tem muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte. Então, eu sei que muita coisa eu ainda vou desenvolver, vão ter dias que eu vou errar, eu não tô romantizando esse processo e dizendo que, nossa, vai ser um processo perfeito. Já teve dias que eu errei, agora nessas últimas 3 semanas, mas no dia seguinte ao erro, eu comecei de novo e entendi que eu não posso deixar a peteca cair. E eu acho que colocar tudo isso de uma forma planejada vai fazer com que tu não te frustre mais, com que tu saiba qual que é o teu planejamento, quais que são as tuas metas e qual que vai ser o teu resultado final. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixa de comentar aqui embaixo para mim, para eu saber. Não deixa de dar o teu like e de enviar para aquela amiga que está precisando também se reconectar com ela mesma e saber quais são as paixões dela e principalmente ir atrás da vida dos sonhos dela. Além de me motivar ainda mais para trazer mais vídeos como esses para vocês e compartilhar um pouco mais dessa minha nova fase. A gente se vê no próximo vídeo, então. Um beijo e tchau!